E aqui, irmãos, nós temos um princípio que permeia por todas as Escrituras e um dos princípios que mais tem sido abandonado pelos cristãos em nossos dias, que é o princípio do jugo desigual. É o apóstolo Paulo que vai usar essa expressão, que é o princípio daqueles que caminham com o Senhor não se relacionarem com aqueles que não caminham com o Senhor. E hoje a gente tem todo tipo de desculpa para isso. A principal desculpa é a mais egoísta de todas, é aquela desculpa de que o que importa é que Deus me quer feliz, que Deus quer que eu seja feliz, que Deus não se importa com essas coisas porque quer a minha felicidade. E aí a gente se pergunta, irmãos, por que em toda a Escritura Deus sempre disse para os filhos de Deus não se relacionarem com pessoas que não creem no Senhor? Por que ele teria dito isso? Quando eu digo, olha, não, isso daí o Senhor falou, mas o importante é que eu seja feliz, eu estou dizendo, o Senhor não sabe o que falou. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. O Senhor não entende como eu posso ser feliz. Eu só posso ser feliz se eu encontrar a pessoa que eu quero, não uma pessoa que caminha nos caminhos do Senhor e que pode realmente ser bênção na minha vida. Nós estamos dizendo que o Senhor está completamente errado, porque isso não é dito apenas aqui, irmãos. Isso é dito em dezenas de textos de toda a Escritura. Paulo, quando fala do jugo desigual, ele fala, inclusive, de forma mais ampla, não apenas nos relacionamentos, mas ele fala não relacionamentos entre um casal, mas todo tipo de relacionamento, inclusive os comerciais, e ele vai tratar disso de uma forma mais ampla, mas toda a Escritura, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus o tempo todo dizendo para que o seu povo não se case com pessoas que não creem, não têm a mesma fé que eles têm. Inclusive, lá naquele momento da restauração de Israel, com Esdras, com Neemias, muitas pessoas ali se arrependeram de seus pecados e perceberam como a nação de Israel havia decaído espiritualmente por conta desses relacionamentos. E eles consertam essa realidade para que pudessem, então, voltar a caminhar com o Senhor. A questão do jugo desigual é extremamente importante, irmãos. Porque ele parece belo aos nossos olhos, aos olhos do pecador é algo belo. Parece que o resultado é interessante, mas o resultado real disso aqui foi Deus ter olhado para aquilo e disse, olha, não tem mais jeito. Eu preciso destruir isso, porque se tornou de uma forma tão corrupta que não há mais distinção entre os que caminham com Deus e os que não caminham com Deus. Todos deixaram de caminhar com Deus. É interessante que você conversa com alguns jovens que se relacionam com jovens não cristãos, e eles sempre usam a desculpa, pastor, eu vou trazer essa pessoa para Jesus. E a cada uma pessoa que eu vejo vindo para Jesus, eu conheço 20 que deixaram eles de estar com Jesus, que deixaram eles de caminhar com Jesus. A cada uma pessoa que debaixo de um jugo desigual caminha num relacionamento saudável, eu vejo 20 que caminham em relacionamentos onde a falta da fé do cônjuge faz absoluta falta, faz muita diferença e faz com que essas pessoas caminhem de uma maneira onde há tristeza e a angústia, a dor. Irmãos, o jugo desigual não é uma opção para o cristão. O jugo desigual é um mandamento do Senhor. O cristão que se coloca debaixo de jugo desigual num relacionamento com quem não é cristão, ele está em pecado. Esse é o ensino bíblico, essa é a realidade bíblica sobre o jugo desigual. Por mais que para nós, o nosso problema é que a gente olha. É a questão daqui. Os homens também olharam para as filhas de Deus, viram que elas eram bonitas. Davi viu que era formosa, Eva viu que a fruta era agradável. E a gente vê. E esse é o nosso problema. A gente vê e julga pelo que a gente vê, e não pela realidade que é. E aí nós olhamos e, mas o rapaz é gente boa, mas a moça é gente boa, olha só, mas ele é educadinho, de uma família boa, e a gente acha que isso resolve. Mas quando a crise vier, quando a fé for necessária, o jugo será desigual. E quando a vida se desenvolver, esse jugo desigual vai produzir angústia, tristeza e uma fé problemática para aquele que é cristão. E muitas vezes resulta no afastamento do cristão. É muito difícil. Nós temos alguns irmãos e irmãs aqui na igreja que vieram à fé, já casados, e tiveram ali seus maridos ou esposas não cristãos por muito tempo. E se você conversar com eles, você vai ver como foi uma jornada de fé, onde o Senhor precisou sustentar, onde houve a necessidade
de que houvesse plena confiança, e quantas tristezas aconteceram no meio do caminho. Porque um veio primeiro que o outro. É claro que numa situação como essa, não há problema algum. Os dois se casaram, nem os dois conheciam a Cristo. Mas, irmãos, eu não consigo compreender um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, olhando para um jovem ou para uma jovem não cristã e dizendo: esse relacionamento pode ser bênção. Não pode. Não tem como ser bênção. Não será bênção. E os casos que existem são aquelas exceções de graça e misericórdia profunda de Deus, que só provam a ideia de que quando Deus estabelece o jugo desigual, Ele estabelece para nos proteger. Deus não faz isso para que as pessoas não possam encontrar outros, para que não sejam felizes. Deus faz isso exatamente o oposto, para que quando você encontrar alguém, você encontre alguém que pertence ao Senhor, e aquela pessoa que pertence ao Senhor possa te conduzir no caminho do Senhor e ser seu companheiro de jornada de fé. Às vezes as pessoas dizem para mim assim: pastor, mas tem um monte de menino na igreja que mal é crente. Se não é crente, não importa. Eu não estou falando para você se relacionar com alguém que está dentro da igreja. Estou falando para você se relacionar com alguém que pertence ao Senhor. Se ele está dentro da igreja e não é crente, ele também não faz parte daqueles que você deve olhar como parte do seu relacionamento. Não está. Não, mas ele vai na igreja. Não importa, irmãos. Ir à igreja não é o que nos salvou. O sinal, ou melhor, os sinais que mostram a nossa salvação, eles vêm da nossa fé, da nossa conduta, da nossa maneira de ser, de como nós olhamos para o pecado na nossa própria vida. Alguém que olha para o pecado na sua própria vida como se ele não tivesse importância, é alguém que deveria temer muito ou se perguntar muito sobre se ele realmente nasceu de novo. Não é sobre estar na igreja, é sobre caminhar com alguém que pertence ao Senhor.